É mais um desenvolvimento, mais uma efeito das ondas de choque do caso Epstein. Naturalmente. Bom, antes de mais, é a demonstração de que a corrupção humana atingiu, de facto, o poder. Está aqui à vista. A China ainda ontem anunciou medidas altamente penalizantes para crimes contra crianças, e nomeadamente contra a pedofilia, entre elas a pena de morte. E, portanto, aquilo que estamos aqui, no fundo, a descobrir é, de facto, o envolvimento de um conjunto de personalidades que estavam envolvidas num caso que tudo indica ser um caso de pedofilia contra meninas com idade inferior a 18 anos, onde, de facto, estamos a ver a justiça britânica a uma velocidade incrível. Também para nós portugueses, que estamos sempre habituados a ver estes encontros e desencontros entre o poder político e o funcionamento da justiça, é muito interessante percebermos como é que um país mais organizado, mais democrático, mais transparente atua. Vai à família real. Não há ninguém acima da lei. Não há ninguém acima da lei, mas a lei... Também em Portugal, teoricamente, não há ninguém acima da lei, mas a lei, de facto, funciona. Vemos a lei e o sistema judicial a funcionar. E são muito boas notícias e deveriam ser altamente inspiradoras para um país onde os processos decorrem e onde, ainda por cima, vamos ter agora um Ministro da Administração Interna que pertencia à Polícia Judiciária e que estava a investigar políticos. Portanto, estas limites entre poderes, estas divisões entre poderes, o Reino Unido, a Inglaterra, está-nos a mostrar como é que se faz e deveríamos aprender como é que se faz. Rui, aqui em relação a Peter Mandelson, há também aqui a suspeita e as evidências de que ele deu muitos, deu ou vendeu muitos segredos de Estado a Epstein. Sim, olá, boa tarde a todos. Eu analisaria isto inicialmente de duas formas. Uma delas é a divisão que tem que se fazer entre a parte sexual, que ainda não está devidamente esclarecida, a parte de pedofilia que não está esclarecida, e esta velocidade supersónica com que se está a investigar uma dimensão de corrupção, ou seja, não só ligada à família real, através de André, bem como agora de alguém que vem desde os tempos de Blair e desde os tempos do New Labour, que faz esta dimensão política. Há, contudo, que ver outra situação, que é a forma como isto vai arrastar Starmer. Devido a quê? Starmer saberia destes envolvimentos e nomeou o embaixador da Grã-Bretanha. Exatamente, nos Estados Unidos, e mais importante, saberia, porque foi informado pela inteligência britânica do envolvimento de Mandelson no que diz respeito ao Sr. Epstein. Portanto, e é por causa disso que está a tremer em termos de liderança do governo e poderá eventualmente cair, não é? E toda esta questão com que Starmer tem tentado resolver, afastando sucessivas lideranças intermédias do seu governo, nomeadamente o chefe de gabinete e outras pessoas, não vai resolver isto. Ou seja, quer os conservadores, quer a direita radical de Farage, sentem aqui uma oportunidade-chave para fazer acompanhar as sondagens internas que põem Starmer como dos piores chefes de executivo da Grã-Bretanha. Mais uma dimensão que é a seguinte: repare como isto tem afetado, e como o João há pouco dizia bem, isto tem afetado ondas sísmicas em todo o mundo, da Europa à Ásia, de figuras de esquerda à direita, vendo-se aqui a envolvência que Jeffrey Epstein, que ainda não percebemos que tipo de figura era, tem nesta dimensão. E isto é muito importante, até porque vamos continuar a ter o Sr. Trump metido neste embrulho sem conseguir resolver, como demonstram as sondagens de opinião pública. Os americanos desconfiam que Donald Trump continua a salvaguardar segredos. E a melhor maneira de continuar isso é fazendo, se quiser, a libertação de 6 milhões de páginas, que não há um Estado sério, nem há um Estado democrático que possa exigir aos cidadãos que pesquisem 6 milhões de páginas. A melhor maneira de um Estado manter os segredos é libertar informação em catadupa. Apesar de hoje, com a inteligência artificial ao serviço do ser humano, é mais fácil, claro que sim, extrair informação fidedigna. Mas, Eduardo, deixa-me dizer uma coisa aqui a propósito de Peter Mandelson, enfim, que terá sido detido por causa das informações que passou a Epstein, e há indícios claros sobre isso. Isto pode fragilizar ainda mais o atual primeiro-ministro britânico.
poderemos, no limite, assistir aqui à queda de Keir Starmer por causa do caso Epstein. Eu julgo que acabamos de ouvir uma boa explicação sobre essa matéria, ou seja, tanto os trabalhistas como o Farage, mais à direita, estão conscientes das fragilidades do atual primeiro-ministro britânico e, portanto, vão aproveitar qualquer sinal de sangue para, no fundo, provocarem maior fragilidade. E, portanto, evidentemente que o poder, neste momento, no Reino Unido, está mais fragilizado. Se as informações que vierem a sair nos jornais britânicos, na imprensa britânica, demonstrarem que, de facto, Keir Starmer estava suficientemente avisado quando nomeou Mandelson, claro. Evidentemente... Aparentemente estava, não é? Aparentemente estava, não é? Pronto. E terá mantido a decisão por arranjos de poder interno. Pronto, mas há que saber o quão aparentemente era. A partir do momento em que esse aparentemente não nos deixa dúvidas, evidentemente fica numa posição muitíssimo fragilizada e a política no Reino Unido é muito mais rápida a penalizar este tipo de situações do que na Europa continental. E, portanto, há efetivamente uma probabilidade de vermos Keir Starmer a cair. Rui, essa a probabilidade existe? É mais forte agora com esta detenção? Sim, claramente que sim. E gostaria até de chamar a atenção a outra dimensão que alguns jornais britânicos já começam a sublinhar, que era o facto de Carlos, o atual monarca em exercício, estar também ao corrente, ou também com algumas informações, do envolvimento do seu irmão com Epstein. Ou seja, não só na parte executiva civil, bem como consequências ao nível da monarquia, isto vai ter ramificações que neste momento ainda são, de certa maneira, incertas. Repare que o filho de Carlos, William, já tem feito alguma abordagem sobre o seu grau de insegurança face ao que está a acontecer. E muito possivelmente a monarquia britânica vai ter que jogar aqui também a sua relevância, a sua sobrevivência e o facto de ser um garante da estabilidade de uma nação e de uma ideia do mundo, que é a ideia britânica. O Império Britânico, ou a grande potência que era a Grã-Bretanha, acabou quando foi o Suez. E neste momento, vendo-se a consequência daquilo que acontece nos dias de hoje, veja como pode ser posta em causa o papel de uma potência no mundo de hoje devido a um escândalo sexual que ocorre na América com ramificações globais. Agora há aqui novas informações, enfim, as informações começam agora a ser divulgadas em Catadupa. O gabinete do primeiro-ministro Keir Starmer já anunciou que os fecheiros relacionados com a nomeação de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido no ano passado serão tornados públicos no início de março. E aqui é que é o ponto, não é? Tal como tu já tinhas dito, Rui, é que esta nomeação na altura causou polémica, porque alegadamente o primeiro-ministro britânico saberia de antemão das ligações de Mandelson a Epstein antes de o nomear, mas mesmo assim avançou e na altura surgiram logo aqui várias críticas internas, não é? Interessante, desculpa interromper, que é o seguinte, lembremos que Mandelson, que Starmer há uma semana disse que não tinha sido suficientemente informado pelos serviços de inteligência que fizeram a checagem das atividades do Sr. Mandelson até à extensão do envolvimento com Epstein. Mas agora o anúncio do gabinete do primeiro-ministro britânico de que vão ser divulgados estes ficheiros é também uma prova de que está a aumentar a pressão sobre Keir Starmer. Claramente. E é uma sequência que pode colocar num grande risco neste momento o governo britânico, porque Starmer tentou-se agarrar naquilo que estávamos a dizer há pouco, tentou-se agarrar de forma defensiva durante algumas semanas a algum tipo de justificações. Neste momento já não chegam. Se a libertação dos ficheiros evidenciar que ele saberia, com um mínimo de plausibilidade, o envolvimento de Mandelson, vejamos como acaba o Sr. Starmer. Esta rápida reação do gabinete do primeiro-ministro pode indiciar de que os ficheiros podem, de certa forma, ser um alibi para Keir Starmer, não é? Eu diria, é difícil aceitar que Keir Starmer sabia na plenitude de um envolvimento que pusesse em causa, no fundo, a posição criminal de Mandelson. Não me parece que Keir Starmer, que sabe das suas fragilidades e que tem, no fundo, uma imagem relativamente preservada do ponto de vista da sua legalidade, se pusesse em causa numa matéria dessas. Agora, será sempre, em última instância, acusado de alguma incompetência. Portanto, haverá sempre uma forma de atacar Keir Starmer
por esta nomeação, até porque ela, na altura em que foi realizada, gerou bastante polémica. Portanto, Keith Starmer, de uma forma ou de outra, será fragilizado. Enfim, já que estamos a falar aqui da atuação da polícia, enfim, há semelhança daquilo que acontece também em Portugal, Eduardo. Vários canais de televisão do Reino Unido captaram o momento da detenção de Peter Mandelson. Aliás, daqui a breves instantes, muito provavelmente, já poderemos mostrar nós também essas imagens. Ora, isto acontece muitas vezes em Portugal. Portanto, haverá aqui também informações que passam da Polícia Britânica para os órgãos de informação, para os órgãos de comunicação social. Evidentemente, aliás, a imprensa britânica é, por norma, aquela que gerou a maior escola da relação entre as forças policiais e os jornalistas. Portanto, tudo aquilo que nós aprendemos em Portugal, aprendemos com os britânicos e, portanto, são eles, no fundo, os patronos dessa escola de alguma transparência e de alguma passagem de informação para que o público, isso tem, no caso do Reino Unido, o público é muito exigente no modo como quer estar informado sobre os detentores de cargos públicos e, portanto, nasce dessa posição mais exigente de uma transparência na democracia. Deixa-me interromper só o teu raciocínio, Eduardo, só para dar conta disto aos nossos telespectadores. Estas fotografias que estamos a ver são frames retirados do momento da detenção. Portanto, isto que estamos a ver é o momento da detenção de Peter Mandelson. E depois há o vídeo que vários canais de televisão britânicos registaram e que seguramente daqui a breves instantes também iremos ver. Ou seja, há aqui uma diferença em relação a André, se bem que André depois foi fotografado à saída da esquadra, não é? No interior do Jeep. Mas há aqui também passagem de informação da Polícia Britânica, uma vez que esta investigação está a ser conduzida pela Polícia Britânica, para os principais canais de televisão do Reino Unido, não é? Certo, mas há uma diferença entre os súbditos e as altezas. Ou seja, se André teve, de certa maneira, a sua figura salvaguardada, neste momento existe, e não há nenhum óbvio a isso, mas existe a divulgação das imagens da detenção de Mandelson, que eu julgo que, a nível do interrogatório e do desfecho, vai ser possivelmente o mesmo que André, ou seja, vai estar algumas horas detido e depois será, efetivamente, libertado, possivelmente, com alguma medida adicional. Agora, repara o quão isto é danoso para várias gerações de liderança do Labour. Ou seja, não só Blair, que ainda continua na sua figura e na sua vida política ativa, também Gordon Brown, que se dissociou completamente de Mandelson, e agora a nova geração com Keith Starmer. Bom, há aqui um outro detalhe, enfim, o crime de que estarão indiciados, enfim, agora irão prestar declarações, Peter Mandelson irá agora prestar declarações, são tipos de crimes que têm uma moldura penal extremamente pesada. No limite, na moldura mais grave, estamos a falar de crimes que podem originar até 20 anos por má conduta. De prisão, por má conduta. E neste momento é isso que impende, quer sobre o ex-príncipe André, quer sobre este homem, que não é um homem qualquer, não é um homem... Que vai ser mais fácil de evidenciar, se for o caso, se realmente existir, vai ser mais fácil de evidenciar sobre Mandelson do que sobre André, uma vez que a figura de representante que André representou... Representante comercial. Exato, mas pode existir uma certa informalidade no cargo, enquanto que Mandelson esteve sempre ligado à esfera governativa. Não foi político. Exatamente. E há mesmo... vários documentos que Mandelson terá cedido a Epstein, agora nestes ficheiros que foram divulgados, enfim, que são documentos de que eram Estado, informações são segredos de Estado. Isso pode ser considerado espionagem, em última instância. É assim. A passagem de documentos industrial ou económica, que têm algum grau de secretismo claro. Em entidades terceiras, não sabemos bem com que fins, pode ser considerado espionagem. Isso é um crime gravíssimo na moldura penal britânica. Sendo que este homem, como tanto o Rui como o Eduardo já sublinharam os dois, não é um homem qualquer, portanto é um homem ligado ao Tony Blair, é um homem que esteve no lançamento da
da terceira via, foi ministro trabalhista, estava nos Lordes, já se tinha demitido nos Lordes na sequência desse escândalo. Agora cá está, em vídeo, o momento da detenção. Peter Mandelson foi detido na sua casa, estará já agora seguramente a ser ouvido pela polícia de Londres e seguramente vai ter muitas horas de interrogatório. O Príncipe André foi ouvido durante aproximadamente 10 horas, muito provavelmente irá acontecer algo semelhante com Peter Mandelson, mas dizia eu, Rui, este homem não é um homem qualquer, portanto é um homem da terceira via, foi ministro trabalhista, estava nos Lordes, demitiu-se já na sequência deste escândalo e passou de facto informações de Estado, segredos de Estado a Epstein. Sobre isso não há a mínima dúvida, não é? Vamos ver no decorrer do processo judicial. Agora, de forma a percebermos um bocadinho esta figura, ele esteve na origem da mudança significativa da forma como o Labour era encarado na Grã-Bretanha, muito ligado a uma via mais socialista e esquerdizante, e de certa forma a pôr o Labour e Tony Blair, se quisermos, como uma espécie de terceira via, como o João disse bem, mas mais ligada à social-democracia europeia, portanto uma espécie... Exatamente. E conseguiu ganhar eleições aí. E foi ele, do ponto de vista comunicacional, e foi ele do ponto de vista da construção retórica, e foi ele do ponto de vista da construção argumentativa de Blair, que conseguiu essa mudança. Com Gordon Brown, apesar de ter assumido cargos, o que se pode dizer é que Gordon Brown já não era a mesma figura que Tony Blair era, com o carisma que Tony Blair tinha. E de acordo com o Sky News, foi a Sky News que avançou em primeira mão a informação da detenção. Peter Mandelson estará agora a ser ouvido, é uma investigação que está a ser conduzida pela polícia de Londres, à semelhança da investigação que está a ser conduzida em relação ao ex-príncipe André e, para além do interrogatório que já terá começado, a polícia está neste momento a fazer buscas em duas das residências do antigo embaixador britânico nos Estados Unidos e, eventualmente, na tentativa de encontrar mais documentação, coisa que à partida não será muito viável, tendo em conta que já estamos a falar de muitos anos, não é? Tudo isto terá acontecido já há muitos anos. Mas, ainda em relação a estas ondas de choque, no Reino Unido temos o ex-príncipe André e agora Peter Mandelson detidos. Há uma evidente crise política no governo trabalhista de Keir Starmer. Na semana passada, em França, Jacques Lang, antigo ministro também francês, já foi alvo de buscas. Jacques Lang e a filha. Ehud Barak já pediu desculpa em Israel. A Noruega também já fez o mesmo. Está a afetar a família real norueguesa. E estas ondas de choque podem não ficar por aqui. Sim. E há ainda uma área suficientemente escondida que eu julgo que vai merecer a atenção, nomeadamente nos Estados Unidos, de algumas investigações, que é a parte académica e científica. Ou seja, relembremos, e eu já insisti nisto algumas vezes, que é o seguinte: relembremos que Jeffrey Epstein era um tipo sem qualquer formação científica formal, mas que durante anos financiou, acompanhou e, de certa maneira, embalou alguns cientistas de áreas iminentes de novas tecnologias, e financiou. Com quantias avultadas. E aí fica a minha questão e a minha dúvida. Qual a motivação, se não ligada a ganhar conhecimentos de ponta em áreas relevantes no que diz respeito à segurança nacional e no que diz respeito a acesso a mercados emergentes, qual a relevância de Jeffrey Epstein nesta área ligada à academia e à ciência? Esta área ainda não está suficientemente explorada e leva-nos também, depois, se quisermos, a uma discussão mais ética, que é até que ponto a parte académica ou a componente científica está ávida, às vezes, de financiamento e não olha às questões éticas de quem fornece esse mesmo financiamento. Mas, Rui, ainda há um tema que mencionaste no início desta nossa conversa, que é saber exatamente quem é Epstein. Exatamente. A figura... Não percebemos bem. Essa é outra parte. Se ele trabalhava por conta própria, não parece, não é? Com toda esta rede de influência. Repara,
cada vez que damos uns passos no conhecimento do que se passava ali à volta dele, facilmente percebemos que os interesses eram tão alargados, estava uma rede tão montada que é difícil aceitar que ele seja um empresário em nome individual. Ou que fosse um fenómeno orgânico. Ora bem, e, portanto, aí eu julgo que a dimensão... Haverá muita coisa a esclarecer nesta matéria. Aí eu julgo que a dimensão mais interessante de analisar é vermos Epstein, como eu já disse algumas vezes, como uma construção, uma figura que tinha várias dimensões autónomas. Ou seja, a dimensão em que ele cometia atos ilegais, cometia abuso sexual, depois a dimensão onde havia um relacionamento com figuras de várias elites em vários lados, depois uma dimensão que é a tal dimensão académica e científica, depois uma dimensão de exploração financeira. Ou seja, de forma a compreendermos esta figura, é preciso afastarmos um bocadinho do monstro que neste momento está repercutido e tentarmos analisar as várias dimensões com as redes que muitas vezes em termos gráficos conseguimos ver, ou seja, a influência dele, como se fosse uma aranha, em vários universos que não se explica, a meu ver, como se fosse apenas um fenómeno orgânico, como o Eduardo estava a dizer agora, como fosse o Jeffrey Epstein a ter estes envolvimentos em larga escala. Não parece. Não é, vamos desenrolando. Do ponto de vista racional, não é justificável isto. Agora, há aqui novos dados que é importante avançarmos neste momento. É importante sublinhar que Mendelssohn era um veterano, enfim, como já dissemos aqui, era um veterano do Partido Trabalhista, já dos tempos de Tony Blair, foi ministro em de várias pastas, mas a divulgação destes ficheiros revelam que o antigo embaixador da Grã-Bretanha em Washington, nos Estados Unidos, tinha uma relação muito próxima com Epstein, era uma presença assídua nas festas na ilha do milionário norte-americano e, alegadamente, passou-lhe informações sobre o governo britânico quando Mendelssohn era secretário da Economia, justamente durante o governo do Partido Trabalhista entre 1997 e 2007. Segundo o The Guardian, esta segunda-feira o governo britânico confirmou que, na sequência de críticas sobre a nomeação de Mendelssohn para o cargo de embaixador, quando o primeiro-ministro já conhecia ligações entre o ex-ministro e Epstein, serão divulgados documentos relativos a essa nomeação, tal como já dissemos aqui também, no início de março. A escolha de Mendelssohn para embaixador britânico nos Estados Unidos está a ser de facto um grande problema para o primeiro-ministro Keir Starmer, cujas justificações para a nomeação não têm sido suficientes para acabar de vez com o rol de críticas e já muitos exigem a sua demissão e a queda do executivo. E há aqui, de facto, a informação de que foram passados documentos extremamente sensíveis do governo britânico para Keir Starmer. Agora, nos Estados Unidos, a divulgação dos ficheiros, em contraste com aquilo que está a acontecer no Reino Unido, na França, noutros países europeus e noutras partes do mundo ocidental, nos Estados Unidos, o equivalente à Procuradoria-Geral, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, não está a fazer qualquer tipo de investigações. Poderá ser encarado como uma proteção a Trump, Rui? Repare-se, eu acho que, salvo erro, o Novo México agora abriu um novo processo de investigação a factos que possam eventualmente ter acontecido no rancho que ele chama, ou que chamava Zorro. Isso é um facto. Quanto ao processo que liga Donald Trump, lembremos-nos o porquê de Donald Trump ter um dos motivos que levou à sua eleição. Eu vou libertar tudo o que exista sobre esta figura. Eu vou libertar os ficheiros. A partir do momento em que Donald Trump assume a Casa Branca, começam a existir aqueles avanços e recuos tão típicos da sua pessoa, justificações, e Donald Trump a mudar completamente a agulha, a dizer que este caso, o caso Epstein, não passa de uma cabala que foi montada pelos democratas. Ou seja, vendo-se depois, à medida que o seu nome e fotografias e ligações e revelações foram existindo. Eu não tenho a menor dúvida que, se os ficheiros forem suficientemente analisados e se realmente existir a libertação de tudo, incluindo as investigações que o FBI fez, vai-se verificar
várias situações. Uma delas, uma incompetência generalizada do sistema judicial norte-americano com Epstein. A segunda delas, a ligação quer de personalidades democratas, quer republicanas, àquela figura e ao sistema de alavancagens e vantagens que Epstein lhes deu. E a terceira parte é, a meu ver, a continuação deste processo, porque a opinião pública já percebeu, ou pelo menos tem a percepção, que Donald Trump não quer a libertação ou a responsabilização completa do que seria esta figura de Jeffrey Epstein ligada aos corredores da Casa Branca, do Senado, do Congresso e da elite norte-americana. Eduardo, há aqui um contraste entre as investigações judiciais que estão a ser desenvolvidas em vários países europeus, enfim, nomeadamente agora com a Grã-Bretanha à cabeça, com esta detenção há instantes de Peter Mandelson, e aquilo que não está a ser feito nos Estados Unidos, em termos judiciais? Basta ver com atenção a audiência que a Procuradora-Geral americana teve no Congresso. E, portanto, é lamentável. Nem às vítimas que estavam presentes nessa audiência, para as vítimas do caso Epstein, as mulheres que estavam presentes, ela se dignou olhar. E, portanto, no fundo, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é um domínio completo por parte da máquina Trump de todo o processo de justiça e, evidentemente, Trump está a proteger-se porque o nome mais citado nos ficheiros é Donald Trump. O maior número de fotografias que existem com Epstein é Donald Trump e, portanto, não há quaisquer dúvidas que a justiça americana está a proteger, ou pelo menos a Procuradora-Geral está a proteger Donald Trump. E, portanto, os Estados Unidos, que nos habituaram a ser uma sociedade onde a justiça funciona, estão a dar uma volta de 180 graus relativamente a esta matéria, com Donald Trump no poder. Eduardo, Rui, obrigado, damos pela vossa análise. Muito obrigado.